Boa noite, pessoal. Hoje eu estou trazendo uma aulinha sobre os tipos de detalhamentos da competência 5. Todos já sabem que a competência 5, ela corrige a proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de solução para os problemas apresentados lá na introdução. Dito isso, nós temos aqui os tipos de detalhamento. Aqui, nesse slide, eu estou trazendo para vocês estruturas que ajudam a construir a conclusão. O que é a estrutura da conclusão? Nós temos o que vai indicar a proposta de intervenção, que é aquela frase de início que tem que ter um conectivo por obrigação. Então, aqui eu tenho urge, é necessário, faz-se necessário, é urgente, é imperioso. Então, para iniciar a proposta de intervenção, vocês podem começar com essas palavras. Ou acrescenta o conectivo portanto antes. Portanto, urge. Aí você vai dar continuação. Tá, professora, mas continuação com o quê? Com os itens que são necessários, que é, primeiro, o item é uma frase de retomada dos problemas, correto? Depois, quem que vai resolver esse problema? Como que ele vai resolver? Né? O que ele vai resolver? Como que ele vai resolver? Com qual objetivo? E para quem? Eu tenho que ver essas perguntinhas sendo respondidas aí dentro da conclusão. E tem que ter um detalhamento, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui para iniciar a proposta eu tenho essas palavrinhas, né? São verbos de ação. Para indicar o modo, meio como a proposta será executada, o modo, gente, é o como, tá? Responde a pergunta o como. Como que vai ser feita? Vocês têm que introduzir, na verdade, o como vai ser feito por estas palavras, por meio de, por intermédio de, mediante a, aí você introduz as ações, ok? Então, aí são palavras para você introduzir as ações que serão usadas. Para indicar o efeito, gente, é nada mais do que a finalidade ou objetivo dessa proposta, né? Do que você acabou de criar. Para que, a fim de que, com vistas a, com o objetivo de, com a finalidade de, com o intuito a. Então, tem que ser usado verbos aí também de ação. Não invente a roda, não use gerúndios, ou seja, não utilizem verbos no gerúndio. O que é um verbo no gerúndio, professora? Eu não lembro. Tá, vou explicar para vocês de uma forma mais simplificada. Verbos no gerúndio é os que têm a terminação ando, endo e indo. Finalizando, objetivando, buscando, incentivando, todos eles aí, ó, tem ando, evoluindo, tá? Clodindo. Essa terminação, ela dá a ideia de algo não finalizado ou algo que não vai ser validado. Então, isso deixa a tua conclusão não tão satisfatória para o corretor da banca. Então, verbos no gerúndio, o aluno perde 40 pontos. Tá bom, professora, mas como que eu deveria utilizar? A palavra objetivando, por exemplo, com o objetivo de, finalizando, com a finalidade de, ok? Então, vocês vão ter que transformar, apresentar de uma forma mais direta. Agora, nós vamos ver aqui os tipos de detalhamento. Nós temos detalhamento como a oração adjetiva, explicação, causa. Aqui, gente, alguns exemplos básicos, mas que eu vou aprofundar mais à frente sobre outros mais básicos ainda. A oração adjetiva é quando ela vem entre vírgulas e deve ser iniciada por pronome relativo. Geralmente os pronomes relativos são o que, o qual, tá? Então ele dá uma ideia de explicação também. Por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social, por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte, as quais mimetizarão situações cotidianas vivenciadas pelas vítimas de bullying, com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Se vocês forem observar, o detalhamento aqui é esta parte que está em negrito, em destaque, as quais mimetizarão situações cotidianas vivenciadas pelas vítimas de bullying.
se vocês perceberem, aqui nós temos uma explicação mais detalhada sobre o objetivo, ou seja, mimetizarão situações. Que situações? Cotidianas, vivenciadas pelas vítimas de bullying. Então aqui eu tive um acréscimo de informações. Esse acréscimo de informações que vem explicada é que é chamado de um detalhamento. Então vamos analisar aqui o contexto todo, todas as perguntas. Por tudo isso aí já é dando a abertura para a conclusão, ok? Quem que vai fazer? O Ministério da Cultura. O que ele vai fazer? Deve promover ações de merchandising social. Como? Por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte. Com qual objetivo? As quais mimetizarão situações cotidianas vivenciadas pelas vítimas de bullying. E para quem? Com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Então, se vocês analisarem, nós temos uma conclusão curta que tem todas as informações que realmente solucionam um problema, ok? Tem as 6 itens que eu peço para vocês fazerem de acordo com o nosso material e também tem nós temos aqui de forma bem explicada o detalhamento. Olha aqui um detalhamento por explicação ou causa. Causa, gente, é um fato, tá? É um acontecimento. Também vem entre vírgulas e deve ser iniciada por um dos articuladores a seguir. Os articuladores estão aqui abaixo. Já que, visto que, à medida em que, haja vista que, uma vez que. Então vamos lá. Por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte, já que esse público encontra dificuldades para verbalizar as agressões sofridas e tem constante contato com produções artísticas, com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Se vocês observarem bem, nós temos aqui uma explicação, né? Olha só, já que esse público encontra dificuldades para verbalizar as agressões sofridas e tem constante contato com a produção artística, as produções artísticas. Então, nós já temos aqui algo que dá uma explicação com causa, ou seja, com acontecimento. Um de exemplo, somente exemplo. Exemplo básico sem ter que explicar muito. Também vem entre vírgulas e inicia-se por um dos articuladores a seguir, tais como a exemplo de. Olha que chique que fica o texto quando a gente introduz um desses conectivos, fica muito bem apresentado. Então, por tudo isso, o Ministério da Cultura deve promover ações de merchandising social, por intermédio da inserção de situações de intimidação sistemática em obras de arte. Aí, que obras de arte são essas? Qual o exemplo? Tais como telenovelas, filmes e peças teatrais. Então, quando eu coloco situações de intimidação sistemática em obras de arte, então ele responde o como, né? Como que vai ser feito? Por intermédio de inserções de situações de intimidação sistemática em obras de arte. Mas ainda falta algo. Que tipo de arte? Aí a pessoa coloca tais como telenovelas, filmes e peças teatrais, com vistas a assegurar a convivência harmônica em sociedade. Então, nós temos aí uma frase de finalização que a pessoa colocou a última pergunta, né, que é o para quem? Para a sociedade. Gente, se vocês observarem, quase todos os temas vai ser em prol da comunidade, da sociedade, da população. Então, vocês podem bolar uma frase voltada para isso. Só tem que ficar atento ao tema, tá bom? Agora nós vamos para as partes mais, digamos que simples. Exemplo de detalhamento do agente. Quem que é o agente? É o quem, é a pergunta que a gente responde lá, é quem vai fazer. Então, nós temos aqui, para solucionar tal entrave, as ONGs, então quem que vai resolver? É as ONGs. Como que eu detalho? Eu explico que ONG é essa, qual que é o objetivo dela. ONGs, como órgão que visa suprir as deficiências do Estado. Então, eu já expliquei aqui, o meu detalhamento é esse. Devem disponibilizar aos jovens surdos aulas com professores voluntários e capacitados em ambientes com total acessibilidade, como igrejas, a fim de dar possibilidades para essa parcela.
Então, ficou bem claro aqui que nós temos uma ONG e eu explico o que ela faz, qual o objetivo, como órgão que visa suprir as deficiências do Estado. Desta forma, vocês podem fazer com os ministérios, tá? Ministério da Educação, aí vírgula, responsável por determinada área, aí vírgula novamente. Então, vocês têm que fazer isso. É um dos itens muito fácil de fazer o detalhamento, é o agente. É só treinar. Exemplo do detalhamento de ação interventiva. Gente, o ação interventiva é o que vai ser feito. Ele responde a palavra o que. O que vai ser feito? Ademais, as prefeituras poderiam disponibilizar materiais tecnológicos, como computadores e tablets, a fim de otimizar o aprendizado visual dos surdos. Se vocês perceberem, nós temos aqui um detalhamento bem simples e bem completo. Por quê? Porque fala que a ação interventiva é que as prefeituras poderiam disponibilizar materiais tecnológicos. Mas aí a professora faz a pergunta na cabeça dela: que materiais tecnológicos? Se você citar, você vai detalhar. Se você não citar, vai ficar sem detalhar, ou seja, vai ficar sem aquela explicação que a professora gostaria de ter. Então, quando eu coloco aqui materiais tecnológicos, como computadores e tablets, eu já estou fazendo o detalhamento da minha ação, ok? Vamos passar para o meio ou modo. Gente, o meio é o como. Responde a palavra como que vai ser feito. Então, além disso, cabe ao Ministério da Educação através da associação com empresas privadas. Empresas privadas, tá? Então, eles utilizar aí, né, o como seria através da associação com empresas privadas. Aí ele explica que receberiam incentivos fiscais. Então, ele deu uma breve explicação do que ele ia acontecer, né, ele com a associação, em relação ao Ministério. Em relação ao Ministério e a ação também, que receberiam incentivos fiscais. Fazer o quê? Desenvolver um aplicativo gratuito para celulares que possa ser utilizado por surdos como um recurso de tecnologia assistiva e proporcionaria tradução instantânea de português para Libras. Então, gente, vocês têm que observar o detalhamento. Coloca na cabeça de vocês que o detalhamento é quando eu explico algo ainda mais. É quando eu simplesmente cito a ação, mas eu explico um pouco sobre ela. Ou quando eu explico o agente e eu falo quem é ele, explico sobre ele. Então, eu tenho que ter alguma explicação diante daquelas perguntas, ok? Vamos para o efeito ou finalidade, né, que é o objetivo. Urge, pois, a necessidade de o governo investir na propagação de maneiras para aumentar a eficácia da educação aos surdos no Brasil.